Falta ainda uns 2 minutinhos para as 8 da manhã. Hoje é um domingo solarado, domingo de sol, domingo de várias expectativas, perspectivas que nós temos que colocar em nossa vida. Todo dia, como nós sabemos, é um dia que tem que ser começado com o pé direito. Um dia que nós temos que colocar todo o nosso amor, nossa vontade, porque Deus espera que nós tenhamos a coragem, né, de acreditar em nós e fazermos a diferença, de termos um dia melhor. E hoje, antes de começar, eu estava aqui dando uma olhadinha no Evangelho e pensei, não, hoje não vai ser o Evangelho, vai ser o Evangelho. E abri aqui ao acaso e caiu na coletânea de preces que fala justo sobre a prece dominical, a oração dominical, onde os espíritos amigos interpretam, dão uma palavra em cada trecho da oração. Mas por quê? Para que a gente consiga entender, na verdade, o Pai Nosso. Porque nós fazemos o Pai Nosso de uma forma automática, né? Pai Nosso está no céu, amém, seja, blá, 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 blá. E sai para trabalhar, ou sai para dormir, ou fica em casa e vai dormir. Ou quando está com alguma dor, alguma coisa, começa a fazer o Pai Nosso como se fosse uma decoração, uma decoreba, lê, como se fosse um aplicativo de celular, como se fosse uma música, como se fosse uma coisa assim, puf, né? Então a gente teve a inspiração ao abrir aqui o Evangelho, e por ser domingo, um bom dia a todos vocês, bom dia quem está chegando, nós vamos ler a oração do Pai Nosso e a interpretação dos Espíritos, que está no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom, gente? Então um pouco mais de paciência, pode ser que demore uns 2 minutinhos a mais, mas vai valer a pena, porque quem já conhece vai recordar, e quem não conhece vai ver agora o que foi escrito sobre a oração dominical no Evangelho segundo o Espiritismo. Com licença. Vamos lá então. A prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Ou seja, nós acreditamos em vós, Senhor, porque tudo revela vosso poder e vossa bondade. A harmonia do universo, a testemunha de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde o ramo de erva, o menor inseto, até os astros que se movem no espaço. Em toda parte vemos a prova de uma solicitude paternal. Por isso, cego é o que não vos reconhece em vossas obras, orgulhoso o que não vos glorifica, e ingrato o que não vos rende ação de graças. Venha a nós o vosso reino. Senhor, destes aos homens leis cheias de sabedoria, que os fariam felizes se fossem observadas. Através dessas leis, eles fariam reinar entre si, a paz e a justiça. Ajudar-se-iam mutuamente em vez de se prejudicarem, como o fazem. O forte ampararia o fraco em vez de esmagá-lo. Evitariam os males gerados por abusos e excessos de todos os gêneros. Todas as misérias da terra vêm da violação de vossas leis, pois não há uma só infração que não tenha consequências fatais. Destes à besta o instinto que lhe traça o limite do necessário, e ela se conforma maquinalmente a ele. Mas ao homem, além desse instinto, destes a inteligência e a razão. Também lhe destes a liberdade de observar ou de infringir as vossas leis que dizem respeito a ele em particular. Isto é, de escolher entre o bem e o mal, para que tenha mérito e responsabilidade sobre seus atos. Ninguém pode usar como pretexto
o desconhecimento de vossas leis, pois em vossa previdência paterna quisestes fazê-la gravadas na consciência de cada um, sem distinção de culto nem de nações. Aqueles que as violam fazem porque vos desconhecem. Chegará o dia em que, conforme vossa promessa, todos praticarão essas leis. Então, a incredulidade desaparecerá. Todos vos reconhecerão como o Mestre Supremo de todas as coisas, e o reino de vossas leis será vosso reino na terra. Continuando aqui, vendo a página. Senhor, favorecei a rapidez desse advento, dando aos homens a luz necessária para conduzi-los ao caminho da verdade. Seja feita a vossa vontade na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do subordinado para com seu superior, quão maior não deve ser a da criatura para com seu Criador. Fazer vossa vontade, Senhor, é observar vossas leis e submeter-se sem murmurar a vossos decretos divinos. O homem se submeterá a eles quando compreender que sois a fonte de toda sabedoria e que sem vós nada pode. Então fará a vossa vontade na terra como os eleitos no céu. Dai-nos o pão de cada dia. Dai-nos o alimento para a manutenção das forças do corpo. Dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. A besta tem seu pasto, mas o homem deve à sua própria atividade e aos recursos de sua inteligência, porque o criastes livre. Disseste-lhe: tirarás o alimento da terra com o suor de teu rosto. Com isso, fizeste-lhe do trabalho uma obrigação, a fim de que praticasse sua inteligência na busca dos meios de prover suas necessidades e bem-estar uns pelos outros, uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, ele ficaria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Sustentai o homem de boa vontade, que confia em vós para o necessário, mas não aquele que se compraz na ociosidade e que gostaria de obter tudo sem cansaço, e nem aquele que busca o supérfluo. Quantos há que sucumbem por sua culpa própria, por sua incúria, imprevidência ou ambição, e por não quererem contentar-se com o que lhes destes? Esses são artesãos de seu próprio infortúnio, e não têm o direito de reclamar, pois são punidos por aquilo em que pecaram. Mas mesmo esses, não abandoneis, porque sois infinitamente misericordioso. Estender-lhes-eis a mão segura, desde que, como o filho pródigo, retorne sinceramente a vós. Antes de lamentarmos nossa sorte, perguntemo-nos se não foi obra nossa a cada infelicidade que nos ocorra. Perguntemo-nos se não dependia de nós evitá-la, mas lembremos também que Deus nos deu a inteligência para tirar-nos do lamaçal e que só depende de nós usá-la. Uma vez que a lei do trabalho é condição para o homem viver na terra, dai-nos coragem e força para cumpri-lo. Dai-nos também prudência, previdência e moderação, a fim de que não percamos seus frutos. Dai-nos, Senhor, nosso pão de cada dia, isso é, os meios de adquirir pelo trabalho o necessário à vida, pois ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se não nos é possível trabalhar, confiamo-nos à vossa divina providência. Se está nos vossos desígnios provar-nos com as mais duras privações, apesar de nossos esforços, nós as aceitamos como uma expiação justa das faltas que podemos ter cometido nessa vida ou numa precedente, pois sois justo. Sabemos que não há penas imerecidas e que nunca castigais sem haver um motivo. Guardai-nos, ó Deus, de invejarmos aqueles que possuem o que não possuímos, nem mesmo aqueles que têm o supérfluo,
quando nos falta o necessário. Perdoai-lhes se esquecem a lei de caridade e de amor ao próximo que lhes ensinastes. Afasta ainda de nosso espírito o pensamento de negar vossa justiça, se vemos a prosperidade do mal e a infelicidade que por vezes abate o homem de bem. Agora sabemos, graças às novas luzes que quisestes dar, que vossa justiça se cumpre, se não falha e não falha com ninguém, e que a prosperidade material do mal é efêmera como a sua existência corporal, e que terás reveses terríveis, enquanto a alegria reservada àquele que sofre com resignação será eterna. Perdoai nossas dívidas na medida que perdoamos os que nos devem, ou perdoai nossas ofensas, como foi colocado mais atual, né? Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofenderam. Cada uma de nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa a vós, e uma dívida contraída que cedo ou tarde teremos de pagar. Solicitamos remissão à vossa infinita misericórdia, sob a promessa de nos esforçarmos para não contrair novas dívidas. Fizeste-nos da caridade uma lei expressa. No entanto, a caridade não consiste apenas em ajudar o semelhante na necessidade. Consiste também no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaremos nossa indulgência se nós mesmos não aplicamos em relação àqueles de quem nos queixamos? Dai-nos força, ó Deus, para sufocar em nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Fazer que a morte não nos surpreenda com um desejo de vingança no coração. Se é vossa vontade nos retirar hoje mesmo daqui, fazer que possamos apresentar-nos a vós puros de qualquer animosidade, a exemplo do Cristo, cujas últimas palavras foram em favor dos seus carrascos. As perseguições que sofremos dos maus fazem parte de nossas provas terrenas. Devemos aceitá-las sem murmurar, como todas as outras provas, e não maldizer aqueles que, com suas maldades, abrem-nos o caminho da felicidade eterna. Pois vós nos dissestes pela boca de Jesus, bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Abençoemos, pois, a mão que nos bate e nos humilha, pois os ferimentos do corpo fortificam nossa alma e nos levaremos através de nossa humildade. Bendito seja vosso nome, Senhor, por nos ter ensinado que nossa sorte não é irrevogavelmente fixada depois da morte, e que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e reparar nossas faltas passadas, de cumprir numa nova vida o que nessa não podemos fazer para nos adiantarmos. Assim se explicam, enfim, todas as anomalias aparentes da vida. É a luz lançada sobre nosso passado e nosso futuro, o sinal de vossa soberana justiça e bondade infinita. Está quase, é grande, essa aqui é só risar. Não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Dai-nos força, Senhor, de resistir às sugestões dos maus espíritos que tentariam desviar-nos do caminho do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Mas nós mesmos somos espíritos imperfeitos, encarnados na terra para espiar e nos aprimorar. A causa primeira do mal está em nós, e os maus espíritos apenas se aproveitam de nossas tendências viciosas com as quais nos entretêm para nos tentar. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, ao passo que são impotentes e renunciam a toda tentativa contra seres perfeitos. Tudo o que poderíamos fazer para afastá-los é inútil, se não lhes opormos uma vontade inabalável no bem e uma renúncia absoluta ao mal. Portanto, é preciso dirigirmos nossos esforços contra nós mesmos, e então os maus espíritos irão distanciar-se naturalmente, pois é o mal que os atrai, enquanto o bem os repele. Senhor, sustentai-nos na fraqueza, inspirai-nos através da voz de vossos anjos guardiões e dos bons espíritos, a vontade de corrigir-nos das imperfeições, a fim de fecharmos aos espíritos impuros
o acesso à nossa alma. O mal não é vossa obra, Senhor, pois a fonte de todo bem nada pode gerar de ruim. Somos nós mesmos quem o criamos, infringindo vossas leis e pelo mau uso que fazemos da liberdade que nos concedestes. Quando os homens observarem vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu nos mundos mais avançados. Para ninguém, o mal é uma necessidade fatal. Só parece irresistível aos que a ele se entregam complacentemente. Se temos vontade de fazê-lo, então também podemos ter a de não fazer o bem, a de fazer o bem. Por isso, ó Deus, pedimos vossa assistência e as dos bons espíritos para resistir à tentação. Assim seja, que seja de vossa vontade, Senhor, o cumprimento de nossos desejos, mas nos inclinamos diante de vossa sabedoria infinita sobre todas as coisas que não nos é dado compreender, que seja feito segundo a vossa santa vontade e não segundo a nossa, pois não desejais senão o nosso bem, e saber melhor que nós o que nos é útil. Dirigimos essa prece, ó Deus, por nós mesmos. Dirigimos-la também para todas as almas sofredoras, encarnadas ou desencarnadas, para nossos amigos e inimigos, para todos que reclamam vossa assistência, em particular para, se quisermos citar o nome de alguém, né? E pedimos para todos vossa misericórdia e vossa bênção. Viu como é grande, rapaz? É muita coisa, né? Mas é verdade. É confiar, confiar. Pedir forças para você poder superar, através dos seus atos, das suas escolhas, a nossa transformação tão necessária. Então a gente tem que acreditar. E quando falamos às vezes de castigo, castigo é o que? Nós estamos colhendo, através da lei de causa e efeito, as nossas ações mal feitas, nossos planejamentos mal coordenados, o fruto do que nós plantamos no passado. Esse é o nosso castigo ou o nosso prêmio de hoje. E quando fala, livrai-nos do mal, amém, eu sempre falo, dá-nos forças, coragem e aquela vontade e perseverança para que a gente consiga se melhorar, nos transformarmos para melhor, cada vez melhor, porque só assim estaremos nos desviando do mal que nós mesmos criamos, porque o mal já está dentro de nós. E o bem tem a sementinha, que a gente tem que fazer crescer um pouco de cada vez. E quando a gente não consegue se livrar do mal, de jeito nenhum, é porque aquele mal, na verdade, para nós, enxergamos como um mal. Mas Deus, que sabe o que é melhor para nós, sabe que aquilo que está como uma fantasia de mal, na verdade, é um grande bem. Eu vi alguma vez, não sei se foi nos filmes da televisão, que fala que às vezes o mal simplesmente está disfarçado, ele é o bem disfarçado, que o mal não existe, que tudo que vem até nós tem um propósito e que possamos acreditar nesse propósito. Você já fez a sua prece hoje? Então faça. E além de fazer a prece, eu também quero lembrar rapidinho para os irmãos em geral, mas principalmente os espíritas, mas qualquer um pode fazer. Aliás, todo mundo teria essa obrigação de fazer, que chama o culto do Evangelho no lar. Onde, além da prece normal que a gente faz, nós marcamos com aqueles que querem fazer dentro da nossa casa, nossa família. Nós combinamos. Vamos tirar um dia para rezar? Não é um dia, só 15 minutinhos, 20 minutinhos. Então chama-se Evangelho no Lar, onde as pessoas integrantes da família, no caso, escolhem um dia da semana que todo mundo possa participar, um horário, sempre o mesmo dia, sempre o mesmo horário, e nesse dia as pessoas, se quiserem, podem colocar também um pouquinho de água na mesa para ser energizada, fluidificada, e vai ser feito o quê? Vai ser feito o que a gente faz agora aqui. A gente vai fazer uma prece de agradecimento, uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, ou da Bíblia, ou qualquer livro religioso, dependendo da religião de cada um.
Se for ateu, só agradece a natureza. Também o evangelho, da mesma forma. Lê-se um trecho bíblico, ou evangélico, ou do Livro dos Espíritos, ou até mesmo de uma obra como O Pão Nosso, Fonte Viva, que foram ditados pelo Espírito André Luiz, e comenta-se alguma coisa do que foi lido. E depois, se foi comentado, conversado, não mais que 15 minutos, todo o tempo do Evangelho, recomenda-se que não fique se apontando dedos, nem criticando, tá vendo essa mensagem aqui para perdoar? É você que não perdoa, é para ser mais amoroso, você que não me ama. Não, não é a hora de ficar lavando roupa suja, não. É hora de agradecer, de colocar o sentimento, de colocar o amor e a união. E saber que quanto mais a gente quer acusar quem está na nossa frente, somos nós que estamos nos condenando. Então, criando-se o hábito de fazer o Evangelho no lar, a gente vai estar tendo uma conexão mais próxima ao nosso mentor espiritual, vai estar percebendo mais as energias benéficas, vai estar entendendo mais a transformação que a gente precisa fazer através da ligação com a religiosidade. E no final do Evangelho, a gente pede bênção para todas as pessoas, a gente pede proteção, faz vibrações, e depois podemos tomar nossa água. Sim, e essa água pode colocar também numa jarra, além dos copinhos individuais, para que ela fique na semana inteira, até o próximo dia do Evangelho, tá bom? Então, eu peço que vocês pensem muito em fazer o Evangelho no lar, que vocês nem que façam sozinhos a princípio, mas façam. Façam porque com certeza vocês vão sentir uma melhora muito grande na casa de vocês. Voltando para a obsessão, o que o obsessor quer? Quer ir na sua casa, quer ir na sua casa mental, quer ir no seu coração, quer bagunçar. Ele quer. Mas toda vez que o obsessor chega na sua casa, ele vai te olhar assim, caramba, o cara está rezando de novo. O cara está fazendo um Pai Nosso de novo. Aí chega no dia de Evangelho, além da proteção que você vai ter energeticamente na sua casa, você vai estar lendo o Evangelho de Jesus, falando de amor, falando de perdão, falando de tantas coisas boas. O obsessor vai chegar assim, querendo espiar. O que ele está fazendo aí? O que ele está fazendo? Aí vai que alguém pega ele pelo braço e convida ele para entrar, para escutar o Evangelho, ver você falando, Pai, aqui Jesus diz para perdoarmos os inimigos. E você resolve falar de fundo de coração, eu perdoo todos aqueles, até aqueles que eu nem lembro, que possam estar me obsediando nesse momento, eu peço perdão, porque eu não sabia o que fazia, agora já tenho um pouco mais de noção do que eu faço. Portanto, mais responsabilidade. Imagine se o obsessor estiver ali escoltado e ouvindo você falar isso num dos seus evangelhos no lar. Se o convenceu, se foi sincero, terás ganho um amigo. Então, a proteção energética vai te evitar de obsessões, se você realmente colocar a tua mente ali, colocar o teu coração e passar a entender e praticar o Evangelho de Jesus. Gente, um bom domingo para vocês. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Fique com Jesus. Qualquer dúvida é só procurar na internet, que tem todo o roteiro do Evangelho no Lar. E se assim ainda não ficar contente, pode ligar para mim, ou então passar na Casa Espírita e perguntar para qualquer pessoa lá, ou em qualquer Casa Espírita, que tenha o maior prazer de orientar a qualquer um que for lá perguntar, tá bom? Agora sim, bom domingo e até amanhã.